Garantir o direito social à educação em nosso país ainda é um grande desafio. Há tantos aspectos que precisam ser solucionados para que os estudantes possam ter acesso e permanecer na escola. Ir à escola, por exemplo, é um deles. Para os estudantes que moram em localidades distintas, esse é um aspecto fundamental a ser resolvido. Quem é responsável por resolvê-lo? A política pública de transporte escolar precisa oferecer os recursos e as condições para a garantia do direito à educação. É o esforço conjunto e articulado dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios que pode resolver esse problema. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, é uma das políticas públicas disponíveis para que os gestores escolares captem recursos e executem ações para que seus estudantes consigam chegar todos os dias à escola. O FNDE repassa anualmente recursos públicos para esta finalidade em 10 parcelas, que são creditadas para as entidades executoras, as EECs, responsáveis pela aplicação, gestão e prestação de contas. O PENAT é um programa do governo federal que oferece uma solução para o problema do transporte escolar em nosso país. Ele foi feito para beneficiar exclusivamente os estudantes da educação básica que moram em áreas rurais e dependem do transporte escolar para estudar. A escola que adere ao PENAT recebe um montante de recursos anualmente, de forma automática, sem precisar formalizar convênio. Esse é um modelo de repasse direto e rápido de recursos públicos que é possível por meio das entidades executoras, as EECs, que recebem os recursos, repassam para as escolas e realizam a prestação de contas. O FNDE administra os recursos públicos dos programas que gerencia por meio de sistemas informáticos. Nesses sistemas, as UECs, as EECs e as instituições educativas realizam os procedimentos de adesão, execução e prestação de contas de modo fácil, ágil e seguro. O processo de administração escolar é complexo e repleto de muitas tarefas e atribuições para os gestores escolares. Mas um bom planejamento e a organização de uma equipe administrativa engajada e responsável pode contribuir para que a sua escola capte o máximo de recursos disponibilizados pelas políticas públicas vigentes e os empregue da melhor maneira possível, assegurando bons resultados para a educação em sua escola. De acordo com a Resolução de número 18, de 22 de outubro de 2021, que regulamenta o PENAT, o FNDE poderá suspender ou restabelecer o repasse dos recursos financeiros à conta do PENAT. O FNDE poderá suspender os recursos mediante as seguintes situações. 1. Se for constatado no SIGPC o registro de inadimplência referente à prestação de contas do PENAT. 2. Quando os recursos forem utilizados em desacordo com os critérios estabelecidos à execução do PENAT. 3. Quando houver determinação judicial com prévia apreciação pela Procuradoria Federal no FNDE. O restabelecimento dos recursos poderá acontecer quando a situação estiver sanada e quando forem aceitas as justificativas das EECs junto ao FNDE referentes às situações de pendência na prestação de contas. O CACS-Fundeb é um colegiado com a função de acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência, o planejamento e a administração dos recursos destinados às ações do PENAT. Ele também analisa as prestações de contas e emite um parecer conclusivo acerca dos recursos encaminhando-os ao FNDE. Para auxiliar as prefeituras, os estados e o Distrito Federal na gestão do transporte escolar, foi criado pelo FNDE, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, o Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar, o SET, lançado em dezembro de 2020. Esse sistema é distribuído gratuitamente e utilizado por gestores educacionais de todo o país. Através do acesso ao SET, pode-se identificar gargalos, obstáculos no transporte local, aprimorar a seleção de rotas utilizadas e até apontar valores que possam ser utilizados como base em futuras licitações para a contratação de serviço terceirizado. Por isso,
A prestação de contas é uma obrigação dos gestores públicos. É importante e ela deve ser feita de forma correta, pois além de envolver a comprovação do que se faz com o dinheiro público, que é uma obrigação constitucional, ela vai garantir o repasse de novos recursos para as EECs, viabilizando a importância da continuidade da oferta de transporte escolar para os estudantes da rede pública residentes na área rural. É importante que os gestores estejam atualizados com relação à regulamentação do PENAT. Fiquem atentos à sua dinâmica, atualizando-se no site do FNDE. O PENAT é um programa educacional federal vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Financiado com recursos federais do FNDE, está focado na oferta de transporte escolar para os estudantes da educação básica, especialmente aqueles residentes em áreas rurais do nosso Brasil. É um programa regulamentado por lei e por resoluções que pode sofrer alterações em suas resoluções, em suas regras, etc. Desta forma, é importante que os gestores responsáveis pela dinâmica de gestão do PENAT mantenham-se informados, atualizados sobre o referido programa através do portal do FNDE. Como é o processo de prestação de contas do PENAT? Você já parou para pensar na sua dinâmica e na sua regulamentação? Compreender as suas diretrizes e finalidades? Quem são os seus beneficiários e os passos para a prestação de contas? Todo esse trabalho coletivo exige atenção, conhecimento, participação e transparência. Para tanto, o SECAMP, que é o Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais, é uma entidade criada em universidades parceiras do FNDE, que apoia estados e municípios distribuídos em todas as regiões do Brasil. Na execução do PENAT, através do processo de capacitação e assessoria técnica para os gestores, o SECAMP Nordeste convida você, que é gestor dos entes federados, a unir esforços no aprimoramento da gestão dos recursos do PENAT, para desta forma garantir de forma efetiva o transporte escolar e a qualidade da educação básica para os nossos estudantes.